CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook e do Instagram. Que a nossa noite seja uma noite de muita paz, de harmonia, e que nós possamos colher essas sementes de amor, vindas do alto, que nós tenhamos uma noite muito iluminada. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, e nós estamos estudando o capítulo 23, que tem como título Estranha Moral. E os itens a serem estudados hoje são os itens 7 e 8, que tem como título Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quem vai fazer o estudo para a gente é o Paulo Nagai. No momento da sustentação, quem vai fazer o estudo é o Ângelo, que é trabalhador da nossa casa. E o estudo é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é de número 175, que tem como título Cooperação. Então eu vou iniciar alguns avisos, e o primeiro deles é sobre uma promoção que nós temos na nossa livraria hoje, o Evangelho, que está custando apenas R$10. Então é um bom presente. O Evangelho é o nosso livro de cabeceira, né? É bom estudar o Evangelho, é bom a gente ler o Evangelho, e melhor do que ler o Evangelho, estudar o Evangelho, é a gente começar a praticar o Evangelho na nossa vida. Porque estudar, ler, sem aplicar na nossa vida, realmente não tem muito, não é o caminho que a gente precisa seguir, não é? E aproveitando esse ganchinho da promoção do Evangelho lá na nossa livraria, eu vou falar um pouquinho também do estudo da nossa casa. Porque nós temos estudo aqui no CEAP, gente, todos os dias. Só na sexta-feira que o estudo é fechado aos médios por conta do trabalho da desobsessão. Então, é um estudo fechado aos médios trabalhadores da nossa casa. Mas nós temos estudo na segunda, na terça, na quarta-feira o estudo é na reunião pública, na quinta nós temos estudo aqui no CEAP. O sábado também é na reunião pública, o estudo do Livro dos Espíritos. No domingo, nós temos estudo de manhã, 2 estudos. Nós temos o primeiro às 8 da manhã, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, e logo depois o estudo do livro Memória do Suicida. Então, estão todos convidados. Ali atrás a gente tem agora um quadrinho de avisos, e ali nós temos os horários dos estudos. Então, depois vocês deem uma olhadinha ali, ver qual horário que se encaixa melhor, é ali atrás, esse quadrinho azul ali, e ver qual horário se encaixa melhor. Venham conhecer, venham estudar. O estudo da doutrina espírita, ele realmente abre a nossa mente para esses entendimentos, para tantas dificuldades, as situações que nós estamos passando aí. E aí a gente vai começando realmente a tirar esse véuzinho que nós temos aqui, que vai ocultando nós entendermos todos essas aflições que nós estamos passando. Nós temos também o atendimento fraterno, que acontece sempre depois da reunião pública, e o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer as pessoas que chegam à nossa casa, que precisam de algum esclarecimento, de ajuda, que estão passando por alguma dificuldade.
alguma aflição e queira conversar para poder entender o que acontece, porque o objetivo é esclarecer, né? Esses porquês que nós temos aí na nossa vida. Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por essa situação? Então, essa conversa é sempre com base na doutrina espírita, é uma conversa fraterna, onde vocês vão receber a orientação necessária. Eu vou pedir, por favor, que, se possível, desligar o celular ou pôr no modo vibra. Se houver necessidade de atender o celular, não tem problema nenhum. Pode ir ali fora, atender a ligação, voltar. Só para que o celular não toque na hora do estudo ou na hora do passe, porque a gente sabe que o celular tocou, a nossa atenção vai toda para o toque do celular. Eu vou fazer agora a leitura da nossa lição que vai ser estudada no momento do passe. É do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A lição de hoje é a lição de número 175 e tem como título Cooperação. E esse versículo que Emmanuel nos traz é do livro do Atos dos Apóstolos. E traz aqui um texto, Emmanuel nos traz um textozinho, um versículo, que se dá entre o encontro do mordomo da rainha etíope com o Filipe, o apóstolo, né? E uma dessas falas, e esse texto é assim: e ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? E Emmanuel comenta sobre esse versículo da seguinte forma: desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda a parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atual, sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimo-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes fala o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer
por meio do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, a espiritualidade amiga que já se encontra na nossa casa, preparou esse ambiente para receber a cada um de nós que aqui chegamos. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e toda essa coluna de espíritos amigos que sustentam a nossa casa. Pedimos, Senhor, que nesse momento possa dar permissão para que possamos iniciar os nossos trabalhos, a reunião pública, o tratamento dos passos. Pedimos a Jesus e a Deus, nosso Pai, que possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura de um trechinho do Evangelho, capítulo 23, a estranha moral. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E Jesus disse a um outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Tá no Evangelho, esse versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então, eu vou passar a palavra para o Paulo, para que ele possa trazer o seu estudo. Vai até 10 para as 8. Bom estudo. Bom, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos. Bom, além do assunto do Evangelho, que a Mônica leu um trecho do capítulo, nós hoje também somos convidados a falar sobre 159 anos de lançamento do livro Céu e Inferno. Então, o livro Céu e Inferno é um livro que muita gente não manuseia, não estuda, não lê, pelo menos lê, não é um dos mais votados, mas é um livro muito importante e que Kardec, na época da codificação, ele concentrou nesse livro, no Céu e Inferno, e até está no subtítulo dele, que ele está, o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na descrição que ele faz nesse início de página, ele fala assim: o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre anjos, demônios, sobre as penas, etc., seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Ou seja, é uma visão espírita sobre o que ocorre depois da morte e levando até em conta a interpretação das penas e dos gozos que se pode ter depois da morte. Lembrando que antes da doutrina espírita a ideia era céu e inferno e depois foi criada a ideia do purgatório. Então é muito interessante que ele é dividido em duas partes. Na primeira parte é uma parte doutrinária, onde ele esclarece alguns pontos partindo do primeiro capítulo, o porvir e o nada, onde ele faz essas comparações dessas filosofias ou de outras religiões com a que a doutrina espírita propõe. Temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, fala sobre a doutrina das penas eternas e fala sobre as penas futuras, segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, que é o capítulo 7, tem um item muito interessante, que é o Código Penal da Vida Futura,
que exatamente dá as consequências morais dos nossos atos. Também esclarece sobre anjos, demônios e todos os assuntos afins a essa vida depois da morte. E a segunda parte, ela é uma parte prática, e aqui no livro é chamado Exemplos. Então, o que ele se constitui? O que ela se constitui, essa segunda parte? Ela dá uma introdução falando sobre a passagem do espírito para o mundo espiritual, e depois tem uma série de entrevistas com espíritos que foram evocados na reunião de estudo, mas assim, espíritos de diversos status na escala evolutiva dos espíritos. Então é muito interessante que a gente tenha uma ideia do plano espiritual. Então tira aquela condição polarizada de o anjo ou demônio. Então, com essas entrevistas, a gente vê que o mundo espiritual é um retrato do mundo de encarnados. Não acontece milagre quando a gente desencarna. A gente não vai virar nem anjo nem demônio. A gente vai continuar sendo o que era. E isso é muito importante para ajudar num dos maiores escolhos que a doutrina espírita tem, que é a comunicação com o plano espiritual. Apesar de ter codificado no livro dos médiuns um verdadeiro manual de instruções para lidar com o mundo espiritual. Então, nem o 8, nem o 80, nem tem aquela postura que algumas religiões têm de quando o espírito se comunica, fala que é o demônio, muito disso provocado ainda pelaquela ordem de Moisés, na época, no Velho Testamento, de proibir a comunicação com os mortos. Mas aquilo, e a doutrina espírita explica, por que foi aquela proibição? Porque as pessoas usavam a comunicação com o plano espiritual para coisas frívolas e não úteis. E outra coisa interessante, que o pessoal fala disso, né? Que não pode, mas o fato dele ter proibido é que a possibilidade de comunicação existia. Então, aquilo foi uma maneira de interromper o abuso nas comunicações, mas não uma maneira assim mais aceitável. Tinha soluções melhores, que era esclarecer as pessoas para que aqueles contatos fossem feitos de uma maneira mais produtiva. Então, ainda com esse ranço, criou esse negócio. Então, mas, como a comunicação, isso é fato, desde todas as épocas da humanidade, se a gente for olhar aí em todas as civilizações, em todas as religiões, seja de que época for, há o fenômeno da comunicação, e aí você polariza, não, ou é anjo ou é demônio. E o negócio não é esse. Você tem um espectro muito grande aí, entre um extremo e o outro, que é justamente o retrato da população terrena. Porque, e o que isso ajuda? Ajuda a tirar essa visão de você não querer ou ter uma relação conturbada com o plano espiritual. Porque se você fica num extremo ou no outro, você vai ter medo de uma comunicação de um espírito e vai chamar de demônio, ou então vai aceitar tudo que o outro diz, porque ele é o Espírito Santo, ou é algum espírito elevado. E quando a doutrina espírita, quando começa essa relação no próprio livro dos médiuns, e a citação de Jesus, primeiro, quando você vai se comunicar, primeiro identificar se esse espírito é de Deus ou não. Quer dizer o seguinte, não é qualquer espírito que você vai escutar, no sentido de seguir o que ele está falando. Tem que entender qual é o nível de evolução dele, e não cair de quatro para tudo que o espírito falar. Então isso gera na relação entre os encarnados e os desencarnados, coisas assim que a ignorância, falando a ignorância no sentido da falta de conhecimento, nos leva a ter ações até que depois a gente se envergonha. Então, mesmo quando vai fazer, dependendo da tua visão, você faz, mas faz envergonhado, como a gente vê em diversos lugares, ou encruzilhado, ou em jardim, as pessoas fazendo rituais de oferendas para espíritos, quer dizer, porque o espírito mandou fazer aquilo ali, e aquilo ali não tem muita lógica depois que você entende como funciona a lei de Deus, não é? É uma maneira de subjugar aquele que está acreditando. Então, muitas pessoas, mesmo fazendo, já fazem com vergonha, fazem escondidos.
porque no fundo, sabe que aquele comportamento não é um comportamento, vamos dizer assim, racional ou normal. Então, é muito importante assim. Então, ele tem comunicações ou de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, os sofredores, suicidas, que também é muito importante para ver a consequência. E aqui também a gente vê a maleabilidade da lei. Mas quando eu falo maleabilidade da lei, não quer dizer que a lei é frouxa, mas no sentido de que ela leva em consideração todos os prós e os contras, não é? Tem as atenuantes e agravantes. Porque a ideia das pessoas, de uma maneira geral, é que o suicida sempre vai sofrer muito, até por conta da crença que a gente tinha no catolicismo, até pouco tempo. E aí vocês vão lembrar, porque teve um filme, eu não me lembro o ano, que era Robbie Williams, e ele vai, a esposa dele se suicidou, e ele vai e resgata ela do inferno. Oi? Amor Além da Vida, isso. Que naquele filme, aquilo ali teve uma autorização da Igreja Católica para fazer aquilo, porque eles mudaram realmente, porque antigamente, não pela Igreja Católica, o suicida não tinha resgate, ficava lá no inferno eternamente, ardendo lá no quinto dos infernos, sexto, sétimo, sei lá quanto. Mas depois se viu que isso aí não era, que Deus é esse que condena eternamente uma pessoa. E aqui tem algumas situações do suicida, deixa eu ver se eu me lembro aqui Por Amor e Dever. Esse aqui que eu queria lembrar, o nome é Por Amor e Dever, que é um casal que não eram casados, eles eram pares diferentes, dois casais, e de um casal se apaixonou pelo do outro e vice-versa. Ambos eram casados. E eles se suicidaram, por isso que o título é esse, Por Amor e por Dever, para não ceder a algo que eles acharam que era errado, eles se suicidaram. Então aqui tem toda a visão da doutrina espírita sobre isso e o que aconteceu com eles. As atenuantes, que aí o espírito, a entrevista, como eles se sentem, por que fizeram aquilo e tal, e depois tem o parecer doutrinário do mentor, que está participando da entrevista ali também, e explica. E nesse caso eles tiveram atenuante, por quê? Atenuante, quando a gente fala, não é desculpar, desculpar não é a palavra, desculpar sempre está desculpado, que ninguém está condenado eternamente, mas assim, não é que ele não vá pagar, mas tem uma redução na conta. Então há essa visão que ele vai cometer um erro, tem uma resposta da lei, mas aí tem aquela continha, tem os atenuantes e agravantes. E no caso deles, o atenuante foi porque eles não quiseram ceder a algo que eles achavam que estava errado e sucumbiram, preferiram se suicidar. Não era a melhor solução, mas não vai no extremo de ser condenado a suicídio, aquele negócio todo. Foi atenuando. E cada caso aqui é um caso, cada caso tem uma explicação. Então, por isso que é importante, que são coisas que já aconteceram e tem uma consequência no plano espiritual. Porque é muito difícil, às vezes, a gente está falando sobre uma teoria da doutrina e a pessoa perguntar, em um caso assim, assim, assado, como é que fica? A gente não sabe a história que está ali, do antes, durante e o depois. Mas nesses casos aqui tem essa facilidade, porque é algo que já aconteceu e os espíritos estão trazendo exatamente para orientar. Tem também criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres, e aí, com todo essas informações, tanto teórica quanto prática, nós ficamos assim, mais à vontade, para identificar esses espíritos nas comunicações espirituais, e também não ficar com aquela ideia, só porque é o espírito desencarnado que se comunicou, que falou, que tu tem que aceitar tudo, que tu não pode contestar. Isso é um negócio muito interessante e que a gente tem que sempre prestar atenção, porque o próprio plano espiritual fala isso, no Livro dos Médiuns. E tanto aquela citação que a gente falou de Jesus, primeiro identificar se o espírito
é de Deus ou não. E os espíritos na codificação falam isso, passa pelo crivo da razão. O médium tem que aprender, tanto que no livro dos médiuns tem mensagens que não são positivas que eu estou falando assim, que não são espíritos ludibriando a gente, para você identificar. E eu lembro que nas aulas do curso do livro dos médiuns, o exercício era esse. O cara falava lá a mensagem, você lia a mensagem e tu tinha que identificar se ela era correta ou não. Se o que estava ali estava certo ou não. Então, é isso que a doutrina espírita faz. E o espírito, quando ele é um espírito elevado, quando eu estou falando assim, não é um espírito perfeito, mas quando o espírito já não é espírito inferior, ele nunca vai se incomodar em ser contestado, porque é isso que eles mandam a gente fazer. Eles não querem vaquinha de presépio, eles querem pessoas que entendam a doutrina espírita e que realmente questionem. Ah, mas questionar não é falta de disciplina? Não, dependendo da maneira. Cara, se você é uma pessoa que questiona tudo que você ouve, aí é outro negócio. Mas se você está escutando alguma coisa, alguma comunicação, está lendo algum livro, você tem que ter uma visão crítica naquilo ali, para ver, mas visão crítica com que referência? Não é a referência do Paulo, a referência é qual? A doutrina espírita. É Jesus, Kardec e as obras sérias da doutrina espírita. E isso é muito difícil a gente, vamos dizer assim, porque é um treino, tudo isso é aquisição, você tem que acostumar, porque você fica até sem graça. Tu imagina, um espírito se apresenta aqui e fala que é Emmanuel, e tu vai chegar e fala, não, essa comunicação não está legal não. Cara, tu fica até meio, mas é isso que eles pedem. Tanto que Emmanuel, quando começou a trabalhar com Chico Xavier, ele virou para o Chico Xavier e falou assim, olha, vou fazer um trabalho contigo, mas se eu falar para você alguma coisa que não está de acordo com Jesus e com Kardec, fica com eles. Então essa é a postura do espírito, ele quer formar uma pessoa consciente, ele não quer vaquinha de presépio, ele quer as pessoas questionem. Por quê? Porque se não tiver isso, tem até um livro que narra, aconteceu na casa espírita, vai acontecer, são obsessões, as casas sendo obsidiadas. Por quê? Porque aí seria fácil, se ninguém tivesse esse crivo da razão, obsidia o médium que dá as comunicações, toma conta dele e domina todo mundo, que é o que está lá. Quem tiver dúvida disso, lê. Aconteceu na casa espírita, porque ele vai tomando as pessoas, é igual o mineiro, né? Vai comendo pela beirada, vai indo, quando vê, está todo mundo envolvido. Então a doutrina espírita é isso, é uma doutrina racional, é uma doutrina que convida a gente a pensar. Então essa é a importância do nosso livro Céu e Inferno, que está fazendo 159 anos de lançamento. E aí é um convite que a gente faz, quem nunca leu, quem nunca estudou, vai que é uma boa, que tem muito ensinamento ali. Bom, entrando no assunto realmente do Evangelho hoje, do capítulo 23, Estranha Moral, nós vamos estudar os itens 7 e 8, que é deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Bom, nesse capítulo, que o nome é bem sugestivo, né, a Estranha Moral, Kardec juntou justamente as citações de Jesus que poderiam ser levadas para um lado. Será que Jesus falou isso mesmo? Então ele constata, Jesus falou, só que a interpretação que se dá dessas palavras são diferentes do que elas realmente querem dizer. Um exemplo é aquele, Jesus aí, está na porta aí, tua mãe, teus irmãos. E ele vira, não, quem são minha mãe, meu pai, meus irmãos? E diz, essa plateia que está me ouvindo é que são meus irmãos. Ali não está desdenhando. Então aí um exemplo, a gente não vai falar dela porque o assunto é outro, mas outros que essa deixar o cuidado dos mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque ele também fala, não quer dizer que ele veio botar
o pessoal fala, fogo no parquinho. Mas ele vem numa situação em que o status quo da sociedade era completa baderna. Então, eu não vim trazer a paz, porque nesse caso não é paz. A guerra que ele vai é a contradição de chegar e falar assim, oh, peraí, isso aí está errado. E não concordar, que é uma falsa paz. Concordar com uma situação errada é uma falsa posição de paz. Porque você está se subjugando a uma coisa errada. Então, é a mesma coisa a gente proibir a gente falar de doutrina espírita e a gente concordar com outros conceitos que não são corretos e que a gente já sabe que é correto. Então, Kardec coloca essas citações de Jesus nesse capítulo justamente para esclarecer. E a maioria deles, e lá na introdução, ele fala, na introdução desse capítulo, ele fala que Jesus não perdia a oportunidade de ensinar quando essas situações ocorriam. Então, qualquer situação que ocorresse na prática e que ele pudesse passar um ensinamento, ele passava ali naquele momento. Então, aqui, e a maioria dessas situações, a gente tem que entender o contexto em que aquilo ali foi colocado. E não você pegar essa palavra solta e querer analisar isso. Tem muitas coisas dentro da doutrina espírita que ocorre isso, e a gente tem que chamar a atenção para esse negócio. Porque a doutrina espírita é muito ligadinha, é muito coesa. Então, são conjuntos de informações que elas são coerentes uma com a outra. Então, se você pegar alguma coisa solta aqui, você vai ver que aquilo ali tem vários aspectos, e você tem que analisar vários aspectos. Então, é esse conjunto que Kardec traz em cada uma delas. Então, a citação é que chega uma pessoa para Jesus e fala assim, ó, segue-me. Não, Jesus falou para a pessoa, segue-me. E o outro respondeu assim, ó, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus. Então, no contexto, não é solto, ele não está, tipo, a pessoa chegou para ele, eu vou enterrar meu pai. Não, deixa para lá, vai não. Não era esse o contexto. Ele vai seguir a Jesus. Mas fala assim, mas eu teria que primeiro enterrar meu pai. Ele falou, não. Quando ele fala, deixa os outros enterrarem, aqueles que ainda entendem que isso é importante, deixa. Mas você já entendeu o reino dos céus, já entendeu os meus ensinamentos. Então vem. Vai lá e divulga. Então, para aqueles que não entenderam, tem essa postura ainda, deixa eles, ninguém condena. Mas quem já entendeu, não vai fazer isso. Para hoje, como é que seria isso trazido para hoje? Dia 2 de novembro, dia de finados. É isso? 2 de novembro que é finados? É, né? Há uns 15 anos atrás, para lá, você não passava. Eu lembro que a minha mãe mora em Nilópolis. Eu saí para lá, passava em Ricardo, cemitério de Ricardo. Meu Deus do céu, esquece. Dia das mães, dia dos pais, passar ali. Tinha que sair de casa bem antes ou desviar e ir lá para o outro lado, porque estava assim. Por que isso? Por conta do entendimento que a grande maioria das pessoas tinham de que você ir no cemitério, no dia de finados, você estaria lá homenageando o seu morto. E você estaria lá perto dele. Só assim. Então você podia ficar 364 dias do ano esquecido do seu ente querido, mas se você fosse lá dia 2, dia de finados, estava tudo limpo. Ou então assim, se você não fosse 2 no dia de finados lá, você estava esquecendo o teu morto, teu ente querido, mesmo que os outros 364 dias do ano você passasse orando por ele, reverenciando, respeitando. Então seria isso. Mas por que as pessoas vão? Porque elas acreditam naquilo. E o que foi acontecendo? A diminuição dessa afluência ao cemitério. Primeiro, que muitas pessoas, vamos olhar a análise pelo lado bom dela. Muitas pessoas tiveram conhecimento da doutrina espírita, eu fui uma delas, vocês também,
E começamos a entender que, primeiro, lá no caixão está só o corpo. O espírito, se Deus quiser, e se tudo tiver corrido bem, nem foi para lá, para o enterro. Já foi desprendido e já foi conduzido para algum lugar. E não está mais lá. Então, basicamente depende da crença da pessoa isso. Então, aqueles que ainda acreditam que está lá, que vão, tudo bem. A gente não tem que condenar eles. Mas a gente já não faz mais. Por quê? Porque a gente já entende que ele não está lá. E também diminuiu também, aí, todo mundo então virou espírita ali? Não, tem muita gente que realmente largou, acabou. Foi uma vez, duas, acabou, achou que já cumpriu o dever e não foi mais. Então é a posição de cada um, mas tem a ver com a visão que a pessoa tenha da vida. Quando ele fala aqui para você, quanto a ti vai, ele está relativizando a posição do indivíduo, por quê? Porque aquele ali já entendeu. Então, se você já entendeu, não dá mais um peso a essas coisas, aí fica muito mais abrangente. É você identificar qual é realmente o peso das coisas. Então, quando você entende que o corpo é um invólucro passageiro, que a gente está ali usando aquele veículo de expressão naquela encarnação, mas que ele depois que me serviu e voltou, aí entra aquela vale do pó vieste ao pó retornarás, porque é a matéria e fica aqui. E é o espírito que vai ser liberado. Então a visão é só cada um parar e olhar para o seu passado e entender esse momento. A partir do momento que você enxergou isso, o que mudou na tua visão da morte? Então, uma perda de ente querido dói, mas ela não tem já, para nós que já aceitamos isso, não tem um peso tão grande como tinha antes. Um exemplo prático isso, vai um enterro de espírita, o pessoal olha, ninguém está chorando, não quer dizer que não possa chorar, algumas pessoas choram, de emoção, mas não é aquele choro de desespero, tipo assim, eu nunca mais vou ver. É um choro parecido com aquele, meu filho vai viajar, minha filha vai viajar, vou ficar um tempo sem ver, mas depois vou reencontrar. É um até logo, não é um adeus. O peso é diferente. Então o desespero que dá, porque realmente é desesperador você achar que um ente querido sumiu, acabou. Mas infelizmente ainda é o pensamento de muitas pessoas ainda não têm essa visão. Por isso a importância da divulgação da doutrina espírita e do estudo, mas não é só para a gente ficar com conhecimento teórico, é para que a gente aplique isso. Um exemplo também, mas você poderia falar assim, mas as doutrinas cristãs todas acreditam na sobrevivência da alma. Sim, mas pensa no nosso passado. Eu fui criado com ensinamento católico, fiz a primeira comunhão, mas até uns 11, 12 anos, depois nunca mais fui à igreja, só ia a casamento ou a missa de sétimo dia. Por quê? Porque as coisas que se falavam ali não atingiam o meu coração e nem o meu pensamento, já as coisas já não batiam ali. Mas na doutrina católica, como em todas as cristãs, a sobrevivência da alma é alguma coisa, mas é isso que é o argumento de Kardec lá no que é o Espiritismo. O que adianta você acreditar na sobrevivência da alma, mas se aquilo é algo subjetivo para você, você não consegue enxergar ali uma realidade. Então não é só a sobrevivência da alma, é você dar uma visão consistente do que é a alma, para onde ela foi depois da morte. E isso é outro valor do livro Céu e Inferno. Aquela comunicação do desencarnado, mas aí tem que entender muito bem o que está lá no livro dos médiuns, que o mais difícil na comunicação é a identificação do espírito. Então, quais são as comunicações mais fáceis de se identificar? São as familiares. Quando a gente diz familiar,
não quer dizer só os familiares consanguíneos. Essa visão, espírito familiar, assim, espírito que eu conheço. Então, tem algumas características daquele indivíduo que eu convivi com ele, e quando ele se comunica ali, a gente sabe que é ele. Quando o professor José Jorge desencarnou, ele dava muita palestra na Leon Denis. Eu lembro, eu estava na mesa dirigindo, ele foi se comunicar, uma das comunicações, já tinha comunicado algumas vezes, mas a gente sentia no início ele querendo levantar a mão. Era o jeito dele de fazer as palestras. Então, quando a gente vê o ímpeto dele, orador, realmente, ele era orador. Aquele negócio que ele fazia, José Jorge, ele não dava no bico quando se identificava José Jorge. Então, algumas características que você vê. Então, é mais fácil você identificar esses espíritos conhecidos por conta disso. Agora, um espírito que você não conhece, você tem que analisar puramente o conteúdo. Então, a comunicação por si só, ela não é uma comprovação da sobrevivência da alma. Porque tem muita gente que... Aí por quê? Porque tem muitas pessoas que ludibriam as outras com isso. Tem comunicações falsas, tem o charlatanismo. Então isso dificulta. Dificulta por quê? Porque você comprova que aquilo ali é um embuste, aí as pessoas que pensam, todas são embuste. Então isso é algo que dificulta o entendimento. Porque você descobre um monte de gente enganando, aí você tem que ter mais conhecimento do livro dos médiuns, do que é a doutrina espírita, do que é o mundo espiritual, para você realmente se entregar àquela comunicação, a esse tipo de coisa. Por isso que na época Moisés proibiu, porque estava dando errado, estava dando o pessoal, eu caso, eu compro uma bicicleta. Aquele cara não era nem bicicleta, né? Compro camelo, sei lá o que fosse. Mas a ideia ali da proibição foi por causa disso, porque o pessoal não estava usando a comunicação com o mundo espiritual para coisa positiva. A visão de Kardec, quando começou isso tudo, foi até, convidado para participar, ele foi lá, fez aquele raciocínio lógico, bom, você tem um efeito inteligente aí, tem uma causa inteligente. Vocês querem que eu participe? Então tá legal, vamos organizar a reunião. Então, vai ser só assim, assim, assado, as perguntas têm que ser previamente escritas, com objetivo, para a gente pesquisar coisas positivas. Então, não é só o crer, porque alguém me falou que é a sobrevivência da alma. Porque o que dá consistência ao ensinamento espírita é o conjunto da obra. Não é só a comunicação em si, o fenômeno físico, nada. Quando a gente vê, desde o que é o Espiritismo, Kardec e os Espíritos explicam, o fenômeno, tem muita gente que fala assim, mesmo que eu tivesse visto, não acreditava, e aí? Tem pessoas que veem materialização e não acreditam na sobrevivência da alma. A ciência já não comprovou várias vezes, na época, William Crookes foi convidado pela Real Sociedade de Ciência da Inglaterra, para desmistificar aquelas coisas, e ele passou o tempão lá fazendo aquelas experiências com Kate King, tirou temperatura, pressão, tudo, e deu um livro, que hoje são os Fatos Espíritas, e que ele falou assim, não sei justificar tudo não, mas que é verdadeiro simplesmente foi esquecido pela ciência, mas observou e fez. Então, não é o fenômeno. Mas quando você junta a sobrevivência da alma, você pega e fala assim, olha, tem a sobrevivência da alma, tem a individualidade, manutenção da individualidade. Então já não é aquele negócio de morreu e virou uma fumacinha, não é algo subjetivo. Você tem o conhecimento pelo espírito e fala, poxa, tem um corpo espiritual. A gente quando morre, fica o corpo físico aqui, mas eu fico com a minha identidade, eu continuo sendo eu. Então, o meu ente querido não acabou, ou se juntou num todo. Ele está lá e eu vou encontrá-lo, em algum momento. A partir disso, tem uma lógica, porque ela fala, tá legal, vivi aqui, morremos, ficamos por lá. Não, mas olha, reencarnação também.
Você vai e volta, você tem várias vidas. E você começa a costurar isso, você começa a entender as coisas. Que você começa a entender aquela relação que você tem dentro de casa, que um filho está arriscado a odiar um pai ou uma mãe odiar o filho. Alguma coisa de vida anterior. Então você começa a ver algumas justificativas, a miséria humana, a dor, porque uns sofrem e outros não, porque uns nascem ricos, outros pobres. Então essas coisas todas vão alinhavando e vão te dando uma consistência de argumentação e de convencimento, que aquilo ali passa a ser real para você. Essa postura aqui, ó, de dar o peso, dar um peso muito grande a uma morte do ente querido. Apesar daqui ser figurado, mas o que ele está dizendo é isso. Olha, faço o que tenho que fazer, normalmente aqui, mas não vou dar muita importância a isso. E vou me preocupar, que eu sou, quanto a ti, ó, você que já entendeu, espalha isso. Porque como foi útil para a gente, vai ser útil para todo mundo. Nesse sentido. E de você, e hoje, aí depende muito, isso não é de uma hora para outra, vale sempre aquilo. A natureza não dá saltos. Então, a gente vai construindo isso durante as reencarnações. E nessa própria vida, pelas experiências que a gente vai passando, a gente vai acumulando uma casca ali. Então, uma morte do ente querido, ela vai variar a nossa reação, dependendo do tempo que for. Então, no início, que eu comecei a ser espírita, tive uma perda do ente querido. Pô, já tinha um melhor entendimento, mas ainda senti. Pô, passou mais o tempo, amadureci nesses conceitos, comecei a ficar mais, vamos dizer assim, confiante naquilo ali. A minha crença foi se solidificando. Pô, vou perder outro ente querido, a minha postura vai ser diferente. Amanhã ou depois, vou passando mais, vou tendo mais maturidade espiritual. Isso os espíritos chamam de maturidade espiritual. É quando esse conhecimento teórico penetra no nosso interior e a gente realmente acredita naquilo. Não é porque ouviu falar. Você constrói uma base de conhecimento que vai te dar certeza daquilo ali. E isso só a experiência dá. Isso você pode pegar para qualquer profissão, da mais simples à mais complexa. É a repetição das atividades que vai te dando segurança quando você vai fazer aquilo ali de novo. E as situações da vida, para nós também, de você encarar aquilo ali. Você já viu aquilo, você já passou por aquilo ali. Você já tem o resultado dessa experiência. Então, a mesma coisa, quando nós hoje, adultos, né, a gente lembra os nossos filhos quando eram pequenos, ou quem ainda tem filho pequeno, brigou com o namorado, com a namorada, meu Deus do céu, meu mundo acabou, e ficar lá chorando, se desesperando. E a gente olha aquilo ali, e a gente tem até que ter cuidado, né, para não menosprezar a dor do outro, porque está doendo realmente. Mas a gente já passou por aquilo, a gente sabe, meu Deus do céu, amanhã depois já esqueceu, não vai nem. Ainda mais hoje a fila anda com uma rapidez digital, não é? Antigamente ficava lá, a gente com dor de cotovelo, que a gente falava, que era uma semana, 2 semanas, um mês. Pô, hoje em dia, meu amigo, não sei nem como é que é a velocidade desse negócio, mas já sai daqui, entra para ali. Às vezes já tem até backup, né? Já tem até reserva ali, a gente não sabe. Substituição, sai um, entra outro. Bom, mas é exatamente isso. A experiência dá isso quando você passa por aquilo ali. Então vem muito da experiência do espírito e também da educação que a gente teve nessa vida. Porque às vezes a gente já tem uma experiência com o espírito, mas o esquecimento do passado, dependendo da família que a gente está, por isso a importância dos pais, hoje, né, nós darmos a educação moral para os nossos filhos e tomar cuidado com eles. Porque ele pode ter vindo com uma incipiência, ainda não seguro em determinadas coisas, já tem informação, mas não tem ainda maturidade suficiente. Se a gente largar para lá e não consolidar isso, e não corrigir os pontos que a gente observar frágeis ali, a gente pode ser responsável por um deslize do espírito. Porque mesmo que ele tenha informação, o esquecimento do passado vai fazer o quê? Ele fica ali, vai ser
uma mídia em branco para a gente gravar novos caracteres. E se eu começar a gravar caracteres errados ali? Então, às vezes, a condição social, eu fui católico porque todo mundo na minha família era católico, mas todo mundo na minha família era católico por ser, a não ser minha avó, que ela era do Sagrado Coração de Jesus, eu lembro. Ela frequentava a mesma igreja, aquele troço todo. Portuguesa, aquele negócio lá da... A minha mãe já era café com leite, mas ia na missa, ainda vai à missa, mas não era igual a minha avó. A minha avó se metia lá nos trabalhos, a minha mãe frequentava. E eu já, 11 anos, saí fora. Mas olha a diferença de cada um. Ali eu fui até os 11, 12. Com 18 anos, apareceu para mim o fenômeno espírita. Não na doutrina espírita, mas no centro de Umbanda. E eu fui, porque falei, cara, aquilo ali, o espírito está ali, não sei o que, não sei o que lá. Então você já vai com outra visão. Quando eu conheci o espiritismo, eu disse, caramba, é isso aí, é isso que eu quero. Então isso quer dizer o quê? Que você já tinha um conhecimento anterior, porque você começou a ver coisas, isso bate aí com o que eu penso, mas você ficou uma época ali com esse conhecimento obscurecido por um outro que foi passado por cima. Mas depois, quando você retoma, aí você realmente vai começando a ver aquelas coisas, como aquilo vai se fechando. Então é a construção desse conhecimento que vai dar a solidez do nosso comportamento. Então, para você ter isso, é igual um Bezerra de Menezes, todo mundo sabe desse caso. Estava lá com a filha, o filho doente pra caramba, ligaram para ele para fazer um atendimento. Ele foi. Foi por quê? Porque já fiz o que tinha que fazer aqui. Vou cuidar dos outros para ver o que eu posso fazer pelos outros. A confiança nele, na lei. E consciência tranquila de ter feito já o que tinha que fazer. E também o discernimento. E se morrer? Se morrer, é porque tinha que morrer. Se você fez tudo o que tinha que fazer para impedir aquilo ali, e mesmo assim morreu, amigo, é porque não tinha jeito, tem cabimento na lei. Por isso que a gente fala que ninguém morre fora de hora, a não ser suicídio direto ou indireto. Se você fez tudo o que tinha que fazer, e mesmo assim morreu, é porque chegou a hora, na hora da chamada. Então, são todos esses pedaços de conhecimentos que juntos te dão uma firmeza de poder fazer o que Bezerra fez. Não, está aqui, deixa aí, está entregue a Deus, já fiz o que tinha que fazer, vou atender os outros. Que é mais ou menos aí, deixa aí, se tiver que morrer, morreu. Ou então, no dar, aí a gente tem muitos exemplos dentro da doutrina espírita, dentro da nossa casa, lá no Leon Denis, de pessoas que perderam um ente querido, enterrou e foi trabalhar de noite. Palestra, inclusive. A gente não precisa falar o nome da pessoa, mas na época todo mundo, fulana, perdeu o filho, mas estava lá de noite fazendo a palestra. Enterrou, fez o que tinha que fazer, continuou. Todo mundo que tem esse comportamento? Não, mas quem pode ter, tenha. Por isso que falou, quanto a ti, vai e divulga essa boa nova aí, o reino dos céus. Agora, ainda não tenho essa capacidade, tudo bem, eu vou fazer o meu melhor. Não é obrigado a ter esse comportamento, mas quem tem esse comportamento é porque já conquistou. Então, às vezes, as pessoas ficam naquilo, ia lá, fulano perdeu um ente querido, nem chorou. Não quer dizer que essa pessoa seja fria. Ela pode até ser fria, mas não por isso. Ou também que a pessoa se despencou de chorar. Nem por isso quer dizer que tinha toda a reverência ao ente querido. Por quê? Porque isso é uma postura externa. Então não adianta. A postura externa é para a sociedade ver. O que o espírito que desencarnou, que está lá, vai estar realmente sentindo? É a tua postura interior. Por isso que ele fala aqui, as pessoas fazem isso e dão importância a isso porque acham que essa é a melhor maneira
de reverenciar o ente querido ou de reverenciar o morto. Quando, na verdade, ele coloca aqui no texto, quando, na verdade, é a condição, a tua condição moral, a tua postura diante daquele espírito. E tem aqui o finalzinho do trecho, ele acaba assim, ó. Era isso que aquele homem está explicando, a condição do homem, como Jesus convidou ele. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito e vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. E também, às vezes, as pessoas olham para o espírita, isso é aquele conhecimento que não é profundo. O espírita, por causa da reencarnação, fica transferindo as coisas de hoje para fazer em outras encarnações. Quem fala isso ainda não entendeu totalmente a lei. Porque se você transferir, tudo bem, pode transferir? Pode, se eu não aguentei a fazer. Mas, meu amigo, transferiu para outra, vai vir com juro, correção monetária. Porque eu fiz o planejamento e não cumpri. Mas vai vir. Então, ainda mais se eu fizer conscientemente. Aí o juro é maior. Porque eu não deixei de pagar porque não tinha dinheiro, eu deixei de pagar porque eu não quis. Aí outra situação, a justiça divina vai olhar isso. Então, é uma postura que a gente tem que ter em relação a essas coisas. Que toda a visão que se tem disso tudo é o peso. Vai dar o peso ou não vai dar? Mesma coisa que eles falam nesse negócio do desprezar. Mas é que a gente dá um peso diferente quando você entende que a morte não é esse bicho de 7 cabeças. Quando você se conscientiza que o espírito sobrevive e mantém a individualidade, a gente olha para a morte de uma maneira diferente. Mas não quer dizer que eu vou querer morrer. Isso é outra coisa. Porque eu sei que eu sou imortal, eu sei que reencarno, não é por isso que eu vou desdenhar a minha vida, muito pelo contrário. A gente sabe o valor que tem uma encarnação. Então a gente não vai desdenhar disso. Quem fala isso é porque conhece o espiritismo superficialmente, e não conhece de uma maneira integral. E é esse conhecimento que a gente busca, e por isso é o Consolador prometido. Não é o consolo pelo fenômeno, mas o consolo pelo que a doutrina mostra como a lei de Deus é. Primeiro, a confiança num Deus bom, justo e misericordioso, e que a lei é justa e misericordiosa também. Quer dizer, mas ela não passa a mão em cima de ninguém. A gente plantou, vai ter que colher, mas tem toda uma lista de atenuantes, mas tem também de agravantes. Ou seja, a gente tem que entender e não querer só a misericórdia divina, mas querer a justiça também. A gente quer a justiça para os outros e a misericórdia para a gente. Mas, no frigir dos ovos, todos nós vamos colher o que plantamos. Esse entendimento vai trazer para nós uma relativa tranquilidade, que é proporcional a esse conhecimento, e lidar com essas atribulações da vida. Principalmente porque a gente sabe que tudo vai passar. Igual como a gente fala lá para a criança, que ela está lá desesperada com o probleminha dela, cara, aquilo vai passar. Mas todo problema vai passar. Por pior que ele seja, essa visão de que aquilo é justo já atenua e também facilita para a gente ter força de segurar aquilo ali. E depois a gente olha para trás e até ri daquilo. Porque fala, caramba, naquela época sofremos para caramba, mas passamos por cima e estamos aqui. Essa é a verdadeira obra que o Consolador prometido promete para nós realmente dar. É o consolo através do conhecimento, que não depende de ninguém, só de nós, desde que a gente mergulhe nesses ensinamentos, entenda da melhor maneira possível e vá interiorizando e colocando para fora dentro da possibilidade de cada um. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Paulo, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem.
A vocês que já receberam o passe ali na sala de tratamento, não esqueçam que o tratamento continua aqui no salão. Então, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso médico maior, para que possamos, nesse momento, Senhor, com a ajuda da espiritualidade amiga da nossa casa, com a ajuda desses espíritos amorosos que prepararam o ambiente para receber a cada um de nós, que possamos, Senhor, ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que através desses médios que tão amorosamente doam os fluidos que precisamos para a melhora do nosso corpo físico, para a melhora do nosso espírito. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Cooperação. Emmanuel, mais uma vez, pega um gancho dessa passagem, que é Atos, como nossa irmã aqui explicou, que é Filipe, que ele foi orientado a descer de Nazaré para levar os ensinamentos do Cristo. E eis que ele encontra um servo da rainha, muito bem vestido, e tinha suas dúvidas. E ele não entende, ele fala. E ele respondeu, como poderei entender se alguém... Ele perguntou, como poderei entender se alguém não me ensinar? E Filipe, com toda sua humildade, explicou exatamente o que ele estava lendo sobre a lei. Essa cooperação, que nada mais é que a colaboração, é que une os mundos hoje, é que deixa a luz no nosso universo. Existe que Deus nos criou exatamente para isso, para cooperarmos. O que é cooperar? É ensinar, é educar, é levar a palavra. Jesus foi o maior cooperador. Não que ele desprezasse na época, tudo que ele trouxe, tudo que ele trouxe do passado. Assim como Moisés trouxe suas leis. E ele, no seu entendimento, na sua magnitude, ele somente utilizou e não deixou para trás o que Moisés nos ensinou, o que nos ensinou lá atrás, no Antigo Testamento, e transformou em palavras de amor e harmonia. Depois disso vieram os apóstolos, que também foram os cooperadores. Veio Paulo de Tarso, que foi um grande cooperador e colaborador nos ensinamentos. A doutrina espírita nada mais é que isso. É uma grande doutrina que coopera para o nosso entendimento. Nós aproveitamos que estamos aqui, pegamos ensinamentos de cooperação do passado. Nós aprendemos, deixamos aqui e para os que vierem, para poder evoluir juntamente com todo o universo. Porque sem essa colaboração, sem ensinamentos, o que seria de nós? Um espírito solitário, sem cooperação, sem ensinamento, é apenas um espírito solitário. Nada aprende, nada faz. E por isso que Deus nos deu a reencarnação. A reencarnação, mais que nós trazemos nossos legados do passado, trazemos para a atualidade e deixamos esse legado para quem chegar. Então, meus irmãos, a doutrina vem nos esclarecer exatamente isso, que através do estudo, através do entendimento, para que possamos saber de onde viemos, para onde iremos, por que estamos fazendo aqui, que estamos fazendo essa passagem, é exatamente isso, é esse entendimento, é a cooperação e a colaboração. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esses momentos de luz e de aprendizado do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos pôr os Teus ensinamentos em prática na nossa vida.
Dai-nos coragem para que possamos continuar a nossa caminhada conforme o nosso planejamento no plano espiritual. Pedimos, Senhor, que ao sairmos da Tua casa, possamos levar essa vibração de paz e de amor que sentimos agora. Que ao chegarmos aos nossos lares, possamos ser um ponto de luz e um ponto de amor. Pedimos, Senhor, que nós possamos ainda estar sempre vibrando o amor, vibrando a paz, para que possamos, Senhor, modificar as nossas ações. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos de luz, de paz e de harmonia pelo nosso Estado e no nosso Brasil. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos de amor por todo o universo. Que nesse momento, Senhor, possamos pedir a toda a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman Antônio de Aquino, que continuem nos ajudando e fortalecendo a direção da nossa casa do plano físico, aos trabalhadores da nossa casa, aos frequentadores da nossa casa. Que possamos retornar aos nossos lares em paz. E mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.